Pessoal, bom dia, ótimo dia a todos. Agradeço a presença aqui no IPT. O IPT recebe vocês com uma gratidão enorme, né, num tema tão importante, que é a questão das barragens, seja a rejeio, a enfim, esses barramentos que têm provocado alguns acidentes. E em função até do horário, vamos dar uma certa agilidade aqui no evento, vamos quebrar um pouco a programação, convidar a Gláucia aqui para fazer parte da mesa. A gente tem três debatedores nesse painel 2, né? Então a Gláucia vai estar aqui com a gente, turma de 96 da Geologia, né, Gláucia? Agradecer, né? 92 e 96, né? E agradecer a BGE, aqui em nome da Gláucia, pelo convite, né, para coordenar esse painel 2, que é Plano de Ação Emergencial e Ocupação Ajustante desses barramentos. Bom, gostaria de agradecer imensamente os palestrantes e debatedores pelo aceite, né, pelo desafio de participar de uma discussão, do workshop, né, que envolve um tema tão importante e de grande responsabilidade. Vamos, sim. Bom, gostaria de convidar o primeiro palestrante, que é o Sérgio Freitas. Vou ler rapidamente aqui o currículo. Engenheiro civil, graduado pela UFMG, pós-graduado em mineração e recursos hídricos pela Faculdade de Pitágoras e mestre em recursos hídricos pela UFMG também. Possui 16 anos de experiência atuando em estudos e projetos na área de hidrologia, hidráulica e gestão de recursos hídricos para as áreas de mineração, infraestrutura, drenagem urbana e meio ambiente. Atualmente ocupa o cargo de diretor operacional da empresa Valme Engenharia, Belo Horizonte. Agradeço ao Sérgio. Sérgio, você tem, conforme combinado, 30 minutos, né? Obrigado, Sérgio. Você fica à vontade se quiser falar no microfone. Boa.
registros e controles. Então, por exemplo, eu vou falar um pouco na frente, uma das obrigações é fazer o protocolo junto à Prefeitura de Defesa Civil. Então, obrigatoriamente, no volume 3, tem que constar esse registro que foi entregue às prefeituras, às defesas civis, né? Então, o protocolo existe. Como é disseminado internamente, talvez seja uma coisa a se explorar um pouco mais. Mas o protocolo, conforme o volume 3 é obrigatório, e o volume 4, que é a revisão periódica, onde contempla todos os estudos necessários, geotécnicos, hidráulicos, para aquela estrutura. Qual a periodicidade dele? Para estruturas com dano potencial baixo, a cada 3 anos, desculpa, a cada 7 anos, médio a cada 5 anos e alto a cada 3 anos, ou toda vez que a barragem sofrer alguma modificação. E um quinto volume, que não é obrigatório para todas as estruturas, é o famoso PAI-BM, né? Que só é necessário quando se tratar de barragens com dano potencial alto ou quando exigido pelo IPM, e deve ser composto com um volume. Então, esse é outro ponto a pensar. Será que somente nesses casos seria necessário ter o PAI-BM ou ter um PAI-BM talvez um pouco mais simplificado? Isso aí é coisa para a gente pensar. E para as barragens com DPA leve, quando tiver existência de população ajudante ou impacto ambiental atingido o nível 10, ele também deve requerer o PAI-BM. Então, o PSB, ele está disponível no empreendimento, né? É um documento importante e necessário, então ele tem que estar disponível preferencialmente no escritório de equipe de segurança ou no local mais próximo da barragem. E ele pode estar em formato físico ou eletrônico, ou PSB. O PAI-BM é exceção, ele tem que estar obrigatoriamente em formato físico. Tem algumas exigências do PAI-BM, né? Ele tem que ter capa vermelha, para quê? Chamar a atenção mesmo, o nome da barragem tem que estar em destaque, dizendo fácil utilização aí do documento. Existem alguns complexos que têm 10 estruturas. Você chegar lá, tem 10 PAI-BM vermelho pintando lá. Será que seria momento de colocar alguma coisa diferenciada nisso? Não sei. Nas horas do sinistro, né, todo mundo tem fone, pega um PAI-BM, apesar do nome da barragem tem que estar em destaque de fácil visualização. E, por lei, ele tem que ser entregue em cópia física também para a Defesa Civil e prefeituras. Ou seja, é protocolado, é feito protocolo de entrega, isso tem que ser cadastrado no CIPM. Ele tem que ser atualizado quando? Sempre que houver alguma mudança nos meios ou que recursos disponíveis para serem utilizados em situação de emergência. Esse é um grande desafio, né? A gente sabe da rotatividade aí de muitos órgãos, muitas empresas. Então, o PAI-BM ele consta um nome, eu vou mostrar um pouquinho aqui. A pessoa mudou o telefone, passei da operadora do pratinho e mudei meu telefone. Preciso fazer uma nova versão do PAI-BM? Pela lei, sim. Entendeu? Qual a dificuldade disso? Ter o cadastro de todo mundo, mudanças de endereço, mudanças de telefone, para que isso fique sempre atualizado. É uma coisa difícil de na prática acontecer. E o PAI-BM, ele é composto por quê? Pelo plano de ação propriamente dito, um plano e um estudo específico de ruptura hipotética, o famoso PAI-BREAK. Vou falar dele um pouquinho mais para frente. Um estudo de extrema importância, onde define algumas áreas, tem alguns parâmetros relevantes a serem considerados no estudo, e aí eu puxo um pouquinho para o nosso valor. Qual a confiabilidade dessas informações? Talvez temos programas que fazem coisas tridimensionais, mirabolantes e tudo, mas qual a qualidade da informação que nós estamos imputando naquele programa? Temos total confiança na saída que aquele programa está acontecendo? É uma coisa para a gente pensar um pouquinho no técnico a respeito disso. Então, basicamente, qual o objetivo mesmo do PAI-BM? Identificar as situações potenciais de emergência. Para isso, precisamos de técnicos especializados e com conhecimento aprofundado
para poder identificar essas situações, estabelecer as ações a serem executadas nesse caso. O PAI-BM, muita gente entende que ele tem todas as ações a serem executadas. A gente sabe que as barragens não são estruturas que deveriam ter receitas de bolo, né? O mesmo remédio não serve para a mesma doença, que quer dizer que todos os remédios servem. Então, por que disso? Precisa de ter uma equipe especializada para identificar e estabelecer as ações a serem executadas. E definir os agentes a serem notificados. Então, para cada tipo de ação, de anomalia detectada, a ação a ser feita, tem que seria as pessoas certas a serem minimizadas. Buscando o quê? Minimizar danos e perdas de vidas. Estabelecendo uma gestão eficiente e resposta rápida, na medida do possível, a qualquer evento adverso que possa ter sido detectado na estrutura. Então, quando se inicia-se uma situação de emergência, né? O que é uma situação de emergência? Inicia-se uma situação de emergência, conforme a portaria, sempre foi detectada anomalia com pontuação máxima de 10 pontos no estado de conservação. Então, ou seja, foi feita uma inspeção, foi detectado na ficha de estado de conservação 10, não tem diferença. Se o técnico especializado marcou lá 10, obrigatoriamente ele deve iniciar uma inspeção especial e startar o PAI-BM como nós vamos ver. E em qualquer tempo, quando exigido pelo DPM, bem como após a ocorrência de eventos excepcionais que afetam a estabilidade. Nós estamos vendo aí, tá na mídia essa semana principalmente, algumas necessidades de inspeções especiais que não foram detectadas por técnicos da empresa, do empreendedor. Foram solicitadas pelo antigo DPM e hoje a ANM. Então a ANM foi na estrutura e falou: eu quero que seja feita uma inspeção especial e que se starte um plano de ação de emergência. Então, não é porque ela está querendo, está previsto em lei, ela pode fazer isso. E aí, o item 2, em qualquer outra situação com potencial comprometimento de segurança da estrutura. Quem pode iniciar uma inspeção nesse tipo? Acho que tem que ser pessoas especializadas que possam estar monitorando junto à barragem, conhecimento adequado para poder, nesse segundo item, descartar essa. E aqui é simplesmente ver o que é o estágio de conservação. Então, os itens com pontuações 10, em termos de confiabilidade nas estruturas extravasoras. O que é o item 10? Estruturas com problemas identificados, com redução de capacidade vertente sem medidas corretivas de implantação. Cheguei numa estrutura, o vertedor está tamponado, alguma coisa assim, não tem ninguém fazendo obra, 10 pontos e já começa uma inspeção, solicita-se uma inspeção especial. Nesse caso, já está fora do PAI-BM. Vamos ver na sequência. Em termos de percolação, surgências nas áreas de deslizantes com carregamento de material ou vazão crescente ou infiltração de material contínuo, com potencial de comprometimento da segurança. Os técnicos geotécnicos responsáveis chegaram lá dentro da situação dessa. Eu tenho que comunicar meu gerente, meu supervisor, eu como técnico. Cheguei nisso aqui, eu tenho que ir ao coordenador do PAI-BM e falar: foi detectado um item 10, vamos descartar o PAI-BM. Em termos de deformações e recalques, a existência de trincas, e deterioração dos taludes e paramentos. Então, esses quatro itens aqui são suficientes para descartar aí o plano de ações emergenciais. Então, como funciona isso em termos de na prática, né? Existe uma realização de inspeção. Atualmente a lei, a portaria, estabelece uma rotina quinzenal. Foi detectada alguma anomalia? Não. Daqui a 15 dias eu volto lá e olho isso de novo. E isso vai, esse ciclo vicioso aí fica. Foi detectada alguma anomalia. O estado de conservação é igual a 10? Solicita a realização de inspeção especial, que não pode ser feita pelo empreendedor, obrigatoriamente feito por uma empresa terceirizada, né? E starta para a PAI-BM. Muito claro. O estado de conservação é inferior a 10, ou seja, foi detectada uma anomalia, mas não chega a 10. Então, realizar a manutenção e programar aí mitigações aí, de risco internamente, sem ter acionado, fazendo o acionamento do PAI-BM. Então, foi visto aqui uma anomalia, uma trinca. A trinca é um fator de 10. Item 1
PAI-BR mencionado. Não vem ao caso saber se essa trinca é uma trinca que pode derrubar a estrutura ou não. Isso aí vai ser avaliado numa segunda etapa. Vamos, prudentemente, startar o plano de ação emergencial. Então, quais os níveis de start do plano de ação emergencial? Nível 1 caracteriza uma situação detectada anomalia igual a 10, ou seja, quando iniciada a inspeção de segurança especial. E para qualquer outra situação com potencial comprometimento de segurança. É o que diz a lei. Tá? Vou falar um pouquinho sobre lei versus realidade. Nível 2. Quando o resultado das ações do nível 1 tiverem como não controlado, né? Ou seja, quando a anomalia que resultou na pontuação máxima de 10 não foi controlada e tampouco extinta, necessitando de uma nova ISE. Esse é o nível 2 do PAI-BR. E o nível 3, corra enquanto há tempo. Né? Características de situação de ruptura iminente ou quando já está ocorrendo. E aí vem algumas perguntas. Essa madrugada mesmo, 3 barrais em Minas Gerais passou do nível 2 para o nível 3. Em termos práticos, o que quer dizer isso? Muito pouco, porque as ações que deveriam ser elencadas no nível 3 já estão sendo feitas no nível 2, que é a evacuação das áreas. Então, na prática, a ANM, alguns empreendedores e a ANM entenderam o seguinte: não vamos seguir o nível 3 para fazer a evacuação, vamos já fazer isso no nível 2. Então, a mudança do nível 2 para o nível 3 é muito mais na zona de segurança secundária. Então, o fluxograma que se é feito? Acionou-se o PAI-BR, né? Foi detectada a emergência, o segundo passo é determinar qual o nível da emergência, 1, 2 ou 3. Se for o nível 1, notificar a lista de emergência do nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1, avalia, monitora e repara. Nível 2, repara, monitora e alerta. Ele está com um asterisco aqui. Esse alerta é interno ou é externo? Né? Pela lei, ele é mais interno com os órgãos reguladores e não com a comunidade. E, no nível 3, alertar, conter, reparar e monitorar. Findo a anomalia, conseguir restaurar, trazer a barragem para os níveis de estabilidade necessários. Termino, finalizo a emergência e comunico via 5BL, aquela anomalia que está feita na BL já está controlada, os níveis de segurança chegaram aos aceitáveis, estamos finalizando a emergência. Então, agentes envolvidos. Esse é uma figura que eu retirei, inclusive, do relatório interno nosso. Tirei os nomes para que não tenha repercussões maiores, mas todos esses agentes envolvidos, todos esses áreas, vamos dizer assim, são envolvidos no plano de ação emergencial. O empreendedor, foi colocado assim, uma pessoa, todos esses nomes responsáveis são pessoas físicas com CPF, então, não existe aquele negócio, é da empresa X. Não, existe toda, o PAI-BR consta todas as responsabilidades econômicas e telefônicas. Empreendedor, coordenador do PAI-BR, o coordenador do PAI-BR suplente, que no caso do Bandinho, infelizmente, o suplente faleceu, estava no escritório do momento. Centro de controle de emergências, as empresas, as áreas correlatas, geotecnia, meio ambiente, operação, segurança, apoio logístico, comunicação, jurídico, recursos humanos, segurança, trabalho e saúde ocupacional. Ou seja, no momento de start do PAI-BR, não estou falando de ruptura, mas no momento onde o PAI-BR é mencionado, em qualquer um dos níveis, existe uma gama muito grande de pessoas e cada um aposta. Cada um na sua respectiva. Existe no documento quais as responsabilidades de cada área dessa aqui, explícito lá, que cada um deve fazer. Não é uma coisa, aconteceu, quem faz isso, faz aquilo, não, já está tudo programado, tudo. Por isso que eu falo, o PAI-BR é um documento completo, talvez pouco divulgado. Não sei se às vezes por confiança, a minha estrutura não vai acontecer, então não preciso de divulgar. Mas existe um documento completo para isso. E na esfera externa, então, quem são as entidades envolvidas? No nível 1 e nível 2, as entidades que devem ser comunicadas, a Defesa Civil, Estadual, Municipal e Federal,
as prefeituras envolvidas, os órgãos ambientais competentes e a ANM. Né? E no nível 3, aí sim se insere a comunidade da zona de autossalvamento e a comunidade da zona de segurança secundária. Isso é o que está presente na lei. Em casos práticos, a ZAS está sendo passada para o nível 2. Tá? Então, a comunidade já está sendo comunicada e evacuada no nível 2. Falei um pouquinho antes da legislação, já existe, né, na praça a portaria 004/2019 da ANM, que estava em consulta pública até 10 dias atrás. Em maio agora deve sair uma chancela dela já em definitivo, com algumas mudanças. Essa aqui é uma que não está na lei, mas nada impede de ser chancelado já agora oficialmente. Então, estamos escutando muito aí, ZAS, Zona de Autossalvamento, e ZSS, Zona de Segurança Secundária. O que é definido isso perante a lei? A ZAS é a região do Vale Jusante da barragem, que se considera que os avisos de alerta à população são de responsabilidade do empreendedor, por não haver tempo suficiente para a intervenção das autoridades competentes na situação de emergência. Como ela é popular, devendo se adotar o maior das seguintes distâncias. A distância correspondente ao tempo de chegada da onda de inundação a 30 minutos ou 10 km. De onde vem isso? Do estudo de ruptura hipotético do Dambrei. Ele é que diz qual o tempo de chegada da onda, se for inferior a 10 km, se for inferior a 30 minutos, adota-se 30 minutos. Se for o contrário, 10 km. E zona de segurança secundária. O que é a zona de segurança secundária? Qualquer coisa que não seja das asas. O estudo de ruptura mostra a mancha, o início dela é a ZAS e o restante é a ZSS. Então, como é delimitado isso? Pelo estudo de ruptura, cujas hipóteses de ruptura podem variar de acordo com as características da barragem, bem como o material de construção, sendo os modos de falha mais comuns pipe, a gente tem visto muito na mídia aí, falando sobre que Brumadinho já tinha ocorrido pipe e tal. Overtop, que é o galgamento da estrutura, o sistema extravasor por algum motivo foi destruído, teve uma chuva forte, passou por cima da barragem. Em barragens rígidas de concreto, o overtop geralmente não é um caso crítico, mas no caso das barragens de terra, sim. A instabilização, o famoso fenômeno de liquefação, e o tombamento, que é no caso de estruturas rígidas. Né? Passou por cima lá, a estrutura não estava com fundação competente, ela tombou como tanto. Estudos de Dambrei, qual eu utilizo? Pela lei, o caso de maior dano, independente da probabilidade de ocorrência. Então, eu tenho a liquefação, ela pode ocorrer? Pode. Estabilização também, overtop também, pipe também. Qual é o cenário que causa o maior dano? É o de liquefação. A probabilidade dele é muito pequena, mas se ele é um caso de maior dano, ele deve ser utilizado para o estudo do fluido hipotético. Aqui, o mapinha de inundação, uma pequena tabelinha, peço desculpa. Aqui uma estrutura, isso é um mapa constante, tá? Que consta em IBM. Vou falar assim aqui não, mas é um mapa. Busquei isso de um documento oficial. Tá? A estrutura, né? A mancha de inundação ao longo do vale, até essa parte azul, contornado de vermelho, seria considerado as AS, ou seja, 10 km ou 30 minutos, e a parte posterior aqui, sem achura, seria a zona de segurança secundária. Todas os itens verdinhos aqui são as seções, e aqui embaixo, essa tabelinha, são essas seções onde que mostra qual a distância dela, o tempo de chegada da onda, mínimo e máximo, e a profundidade máxima atingida do estudo de ruptura. E aqui, os pontos de encontro provenientes do estudo de ruptura. Né? Então, é identificado ao longo de todas as áreas onde existe população, as rotas de fuga e os pontos de encontro. Tudo previsto nos AS. Então, quais são as responsabilidades do empreendedor? Disponibilizar as informações para a Defesa Civil, manter atualizado o PAIDM, apoiar e participar de simulados, né, de situações de emergência. Internamente, só o próprio empreendedor
com a população, com apoio da Defesa Civil, prestar apoio técnico aos municípios potencialmente impactados. Isso aí que foi encontrado é lei, não é nada de bom grado, né? Estabelecer em conjunto com a Defesa Civil estratégias de alerta. Acho que a Defesa Civil é que mais tem conhecimento sobre a comunidade, então é junto dela que tem que ser definido os sistemas. Instalar nas comunidades das áreas o sistema de alarme, contemplando sirenes ou qualquer outro mecanismo que facilite aí na evacuação. Declarar a situação de emergência. Então, quem declara a situação de emergência é o empreendedor. E quando a empresa for de nível 3, o empreendedor é obrigado a alertar as áreas. Aí que eu falei que na prática isso não está acontecendo no nível 3, e sim no nível 2. Tá? Então, em termos de mitigação de impacto, o que é que tem que ter? Prontidão. Prontidão de quem? Empreendedor, Defesa Civil e comunidade. Foi acionado o sistema de alerta, todo mundo manter a prontidão. Na área de jusante, no caso das áreas, é necessário se ter o conhecimento da população e das edificações que estão constantes lá. Tipo de edificação, estruturas vinculadas, propriedade, tipologia, uso, número de cabinetos, horário de funcionamento, isso tudo está aqui. Caso não ocorra algum sinistro, a Defesa Civil tem conhecimento de onde pode ter pessoas e em que horário. E caracterização dos residentes, sexo, grupos etários, relações, isso tudo é caracterizado no PAI-BM na área das áreas. Então, sistemas de alerta, sistemas para missão crítica, realização de testes de gerenciamento remoto, sistema de comunicação licenciado pela Anatel, tem que funcionar, sistema solar para que tenha autonomia de 72 horas, postes com altura suficientes, canais de comunicação principais e reserva, métodos de alarme, tanto luminosos como auditivo, compartimento blindado para armazenar esses equipamentos, sistema operado manualmente no centro de controle. A nova portaria agora, 004/2019, alterou isso aqui, o sistema tem que ser operado agora não mais manualmente, tem que ser automatizado. E atender aí as exigências de comunicação. Então, qual a importância da Defesa Civil? Conforme apresentado, a Defesa Civil ela tem que ter a importância do salvamento dos ocupantes da zona secundária. Ela tem que conhecer essas pessoas para que ela possa interceder e salvar. A zona de alto salvamento, os sistemas por si só vão dar esse alerta. Por isso tem que ter um treinamento. E como proceder se os municípios não possuem Defesa Civil? Ou um processo de criação de Defesa Civil, ou eleições como bombeiros e afins para absorver aí essa missão. E a realização dos simulados externos. Reuniões definitivas com a comunidade, apresentar a comunidade dentro das AS sobre tipos de sirene, quantas sirenes tocam, fazer exercícios simulados assistidos, para simular a evacuação de todo o percurso da rota de fuga, pontos de encontro, tempos de socorro, fazer testes para avaliar o desempenho de todo esse sistema e o simulado real de evacuação e funcionamento do sistema de sirene e tudo. Tudo isso é previsto e deve ser contemplado naquele item 3 de registros junto ao CIPM. Então, finalizando, o que seria uma gestão de crise a ser percorrida? O PAI-BM, ele tem atuação entre horas a dias, define ações imediatas a serem executadas em situação de emergência, com a finalidade de minimizar o perda de vidas. Em termos de semanas a meses, o sistema de gestão de crise define formas de tratamento, minimização e contenção das consequências, uma gestão de tempo e de meses a anos, uma gestão de continuidade dos negócios, que define o restabelecimento das operações. Foi detectado uma anomalia, o PAI-BM é startado, mas a gente sabe que isso traz consequências posteriores. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Bom, basicamente, espero que tenha todo o tempo aí. Graças aos informes que você aqui a nossa plenária, Quero dar continuidade, não vou formar a mesa, porque eu acredito que todas as palestrantes, os debatedores, têm a apresentação aqui na tela, Então, eu gostaria de chamar o Mariano Andrade da Silva. Sérgio, vamos deixar para o finalzinho, para tentar dar tempo de formar a mesa, tá? Obrigado. Então, debatedor 1, Mariano Andrade da Silva.
dia, Mariana. Graduado em Ciências Biológicas, especialista em Gestão Ambiental da Escola Politécnica da UFRJ, especialista em Vigilância em Saúde Ambiental, também na UFRJ, mestre em Saúde Coletiva e doutorando em Saúde Pública, Fiocruz. Atualmente é pesquisador do Centro de Estudo e Pesquisa em Emergência e Desastre em Saúde, CEPEDES Fiocruz. Mas obrigado e está esperando um pouco tempo, então tem 10 minutos para a apresentação. É um desafio. Eu tenho que apresentar em 10 minutos, né? Vamos tentar. Queria agradecer também a organização do evento, por exemplo, a oportunidade de estar expondo para vocês outra percepção da gestão de risco, que é atuada pelo setor público de saúde. Através da lei orgânica do SUS 8080, a gente, são já não bem conhecido, o saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, a partir do momento que todo esse arcabouço ele se desarma e a sociedade passa a esquecer esse evento, né? Quem estará lá atuando e amenizando o sofrimento da população será o setor saúde. Não exatamente eu, mas eu acho que isso é uma pactuação federativa, município, Estado e federação, e todos são organizados para atuar da melhor forma possível. Eu trago aqui o título da palestra, Passa Marca Mariana, Vale do Brumadinho, desastre de barragem de mineração e saúde coletiva. O que eu queria pactuar com isso? A própria mineração ela tem um padrão de gestão de risco um pouco agressivo a nível ambiental e social. No entanto, quando um desastre como esse ocorre, a gente expõe uma fratura exposta na sociedade. A gente vislumbra um horizonte que é pouco acessível em situação de normalidade, abrindo para a sociedade que diversas falhas menores, incidentes, acidentes ocorrem normalmente, mas são normalizados pela empresa. Assim, ele não consegue ter indicadores claros de que a evolução desse processo de gestão de risco está sendo pactuado de forma correta. Eu trago aqui a percepção do gestor, a percepção da gestão de risco do setor público de saúde, onde no centro a gente tem um acionamento de um evento e esse painel aqui, principalmente, ele é pactuado nas ações de resposta e recuperação, mas eu queria também chamar a atenção às ações que viriam do lado esquerdo, que não necessariamente tem uma conotação política, aqui dizendo, mas é onde, de fato, a gente consegue reduzir esse risco e efetivar umas ações que reduzam a exposição da população. E, antes de tudo, eu queria trazer aqui esse gráfico. A gente publicou recentemente esse gráfico, ele traz um banco de dados, onde no século XX, principalmente, a gente tem uma série de eventos crescentes, principalmente a partir dos anos 60, onde nos anos 70 esses registros de falha eles reduzem e voltam a aumentar no início do século XXI, principalmente a partir dos anos 2010. Uma característica que eu trago desse gráfico é que as falhas graves e muito graves, elas têm aumentado ao longo dos anos, principalmente a partir dos anos 90. E com isso também a gente tem um registro de óbitos aumentados e de extensão desse rejeito no ambiente. Então, desastre e seu risco. Eu queria primeiro trazer a percepção do setor, como a gente trabalha em CEPEDES, para o desastre. Então, a gente precisa de um evento inicial, seja inundação, terremoto ou um rompimento de barragem, ele está coadunado com a exposição da população. O que eu falo com isso? A exposição ela é modulada pelas vulnerabilidades sociais, ambientais e institucionais que ocorrem na sociedade. Assim, os determinantes sociais de saúde, eles devem ser vistos, porque serão eles que irão aumentar ou reduzir a capacidade de exposição desse desastre. E assim que o desastre deve ser visto pelo setor público. Assim que a gente fala que o desastre ele evidencia de fato um cenário de risco pré-existente, que ele pode ser intensivo através da análise de fiscalização, monitoramento, como está sendo pactuado isso dentro de empresa e entidades federativas, estaduais e municipais, mas ele também atualiza um novo cenário de risco, onde as condições ambientais e sociais elas são alteradas, que portanto pode promover maior risco para a população. Isso é muito importante para nós, porque as ações de defesa civil, o próprio plano de ação e emergência, ele se encerra em poucos dias desse evento. No entanto, os problemas de saúde, os danos, eles ocorrem
a depender do produto que se envolve, se é um produto químico, radiológico ou mesmo uma exposição biológica, eles vão se desenvolver em meses ou anos. Então, a questão de tempo e espaço é muito importante para nós. E isso, o que a gente tenta chamar a atenção, seria a sobreposição de risco que isso possa vir a ocorrer. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma exposição à lama, a um rejeito, não necessariamente eu não vou, no futuro próximo, eu vou ter acesso a água de qualidade. Então eu posso ter acesso a uma água de péssima qualidade e, portanto, eu posso coadunar diferentes padrões de exposição. E também eu posso ter modificações ambientais, alteração do ciclo de vetores. Então, essa mesma pessoa que teve exposição à lama, à água, também pode estar exposta a dengue, por exemplo. E também, no futuro próximo, ela pode perder o seu emprego. E assim modificar todas as condições de vida que estariam num cenário anterior de risco. Então, esse evento é uma ponta de iceberg para o setor público. Onde, por exemplo, só para caracterizar o que eu estou falando, Mariana envolveu 19 óbitos e uma centena de desabrigados e afetados, direta e indiretamente. Já Brumadinho, considerando que os desaparecidos após 2 meses possivelmente virão ser considerados óbitos no futuro, temos 308 óbitos, 6 feridos e tantos, uma centena mais desabrigados. Mas o cenário de risco que isso envolve, de exposição e possibilidade, uma análise complexa no futuro, de incerteza, vão além dos que os dados da Defesa Civil nos demonstram. Assim, a gente tem um cenário de contaminação de diferentes compartimentos ambientais, com alterações ecossistêmicas, alterações abruptas da organização social, dos modos de viver e trabalhar historicamente constituídos nos territórios e efeitos de danos à saúde. Um exercício que a gente fez tentou quantificar qual era a população exposta, direto e indiretamente por esse evento. Então, a gente pega aqui, através dos dados do Censo Demográfico de 2010, a gente atingiu 9 setores censitários. Isso equivale a 10% da população do município de Brumadinho. Se a gente envolver um raio de apenas a bacia do Paraupeba, nós teremos 18 municípios atingidos. Considerando o raio de 500 a 1.000 metros da margem desse rio, pactuando que as populações que ali vivem necessitam dos recursos ecossistêmicos, então possivelmente eles estarão expostos de alguma maneira. E através dessa, respectivamente falando, 500 e 1.000 metros, temos 147 comunidades a 424 comunidades. Isso envolve desde agricultores, indígenas, comunidades tradicionais, e tem seus modos de vida atingidos. Envolvendo um cenário maior, quando a gente pega a usina hidrelétrica de Três Marias, nós teremos 24 municípios. Ampliando esse espaço, a gente envolve um horizonte de 45 municípios com um quantitativo populacional que chega a milhões. E a gente fez um exercício recentemente, publicou, trazendo os dados dos efeitos da saúde no município de Barra Longa, que é um município ajusante de Mariana. Esse município ele teve danos direto do rejeito quando ele foi liberado da Samarco. Então a gente tem uma consolidação de 9 cenários de risco que envolve desde contaminação, solo, hídrica, também alteração de ciclos de vetores e danos e habitações de infraestrutura, também como impactos econômicos. E isso pode derivar no futuro, trazendo para esse caso, para o caso de Brumadinho, a gente pode derivar uma série de possíveis desfechos negativos à saúde. E aqui eu trago um resumo do que a gente conseguiu capturar até o momento, que envolve essas perdas e exposição. Assim, a gente tem uma série de situações de incerteza e insegurança sobre o futuro da vida de trabalhadores de renda, considerando que Mariana tinha uma captação financeira que equivalia a 80% diretamente da Samarco, envolvendo as outras mineradoras que ali são presentes. Essa participação ela gira em torno de 95% do total do que o município arrecada. Então isso gera uma série de problemas, não só da economia minerária, porque há uma interrupção momentânea desse processo, mas de todo um ciclo produtivo e econômico que ocorre perifericamente dessa mineradora.
Também a gente tem uma ausência de resolutividade dos problemas e necessidades. Pensando nos municípios, o próprio município de Mariana, as comunidades foram atingidas diretamente e deslocadas para a região central, para a região urbana de Mariana, a gente tem ainda um processo de assentamento que não ocorreu. A gente está brincando pelo CETES que Belo Monte teve um licenciamento mais rápido do que a possibilidade de assentar uma população de 400 famílias. E também a gente tem efeitos lineares de retroalimentação, que coadunam com as vulnerabilidades do território. E por isso eu trago esse gráfico, que é do autor sociólogo que trabalhou muito tempo com desastres tecnológicos, que é o Funkowski Ravel, e nele ele traz uma série de processos que geram interesses, valores e processos decisórios. E no outro eixo aqui a gente tem certeza de determinância. Assim, a ciência aplicada, como está sendo pautado pela proibição de barragem de alteamento a montante, ela tenta viabilizar uma atualização de todo um cenário de tecnologias que podem ser obsoletas ou não, mas que elas devem ser permitidas ou negadas pela sociedade. No segundo campo, a gente teria a consultoria profissional. Nesse eixo, a gente tem desde o desenvolvimento de plano de ações de emergência, como outras pactuações, como universidades e órgãos e agências que entram nesse ramo. Desculpa. E, no entanto, os próprios planos de ações de emergência parece que não são pactuados com a população. Então, eles não são atualizados a contente do que deveriam ser, eles não analisam o território, suas vulnerabilidades, suas necessidades. Então, a gente tem situações de planos de evacuações que são ilusórios, como, por exemplo, a zona de autossalvamento de Brumadinho, que pela autoconfiança da empresa, da sua estrutura, colocou um refeitório, que no momento tinha em torno de 200 pessoas almoçando, e uma sede administrativa. Sendo que essa estrutura estava a 1 quilômetro da barragem e com a possibilidade de fuga menor do que 1 minuto. Então, a gente trabalhar com planos que são de gaveta e não são pactuados com a realidade, eles trazem uma percepção de protocolos cumpridos pela própria mineradora e pelas agências de regulação. E num terceiro ponto, a gente teria a ciência pós-normal, que é essa contextualização que os autores colocam. Assim, esses planos, uma vez desenvolvidos, eles têm que ser treinados e que a percepção de risco seja evidenciada na população. Assim, incluir outras percepções, como universidades, órgãos de controle e fiscalização, mas também ONGs e associação de moradores, pactuariam um interesse real de amenizar o sofrimento da população caso venha ocorrer um desastre. Não existe sistemas técnicos que não há risco envolvido, mas de fato eu acho que a gente está deixando de investir no sistema de prevenção e preparação da sociedade, assim permitindo que estruturas que estão dentro da legislação e têm baixo risco inserido nele, mas com alto dano potencial, eles venham a romper e abrem um horizonte no cenário social, onde nenhuma estrutura mais ela é considerada segura. E imagine uma população que vive a jusante dessa barragem, que tem problemas crônicos de saúde, e a partir do momento que se aciona um alarme como esse, o que deve vir a assistir. Então, gente, desculpa eu avancei um pouquinho no tempo, mas eu acho que era isso que eu tinha para trazer. A gente tem um site, quem quiser ter mais acesso à informação do setor saúde, como está pactuado nas ações de resposta, emergência e desastre. E também a gente tem um Facebook que pode ser acessado por todos e a gente tenta divulgar notícias e atualizações desse cenário para todos. Pelos dados apresentados, a gente está a cerca de 15 minutos de atraso. Eu vou dar andamento rapidamente, chamando a próxima debatedora, que é a Fernanda Pirillo. Fernanda, analista ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, desde 2005. Atualmente ocupa a função de coordenadora geral de emergências ambientais da Diretoria de Proteção Ambiental. Coordena as ações de gestão de riscos ambientais e atendimento a emergências ambientais de competência federal, tendo participado em inúmeros eventos no tema. Foi responsável pelas ações do IBAMA por ocasião do rompimento das barragens
da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, em 2015, e de Brumadinho, agora da Vale, em 2019. Fernando, obrigado. Conta com o seu tempo precioso aqui. Obrigado. Falei eu, por gentileza, de colocar a minha apresentação. Eu estive aqui em 2016 falando sobre Mariana. É uma honra estar aqui novamente, agradeço o convite, mas espero não estar aqui no futuro tratando novamente sobre esse tipo de situação. Então vamos debater, que o debate é muito importante. Bem, eu tenho 10 minutos, né, não pretendo passar do tempo, essa palestra é mais um aquecimento para o debate. Eu tenho aqui a colocar quais são as ações do IBAMA em situações de emergência. Tá? Então o IBAMA não atua em qualquer evento acidental. O IBAMA atua segundo as suas regras internas, então para este fórum aqui são importantes esses primeiros itens aqui. Então se houver algum evento acidental com empreendimento que tem uma licença do IBAMA, nós devemos atuar. Se o impacto daquele acidente atingir um bem da União, como foi o caso de Mariana, né, Rio Doce, ou se os impactos ambientais de determinado acidente ultrapassarem os limites territoriais. Né? Isso traz a competência para o ente federal IBAMA, e aqui são as outras situações que não são de interesse aqui nesse fórum, mas que deixo aí para vocês. Além dessas nossas regras internas, né, nosso regulamento de emergências ambientais, nós também temos, por força do nosso regimento interno, que prestar assistência e apoio operacional em situações relevantes de acidentes ambientais. Então, mesmo que não haja impacto a um rio da União, não haja impacto em mais de um estado e o empreendimento não seja licenciado pelo IBAMA, nós temos também o dever de prestar esse apoio à sociedade, e foi exatamente o que aconteceu em Brumadinho, embora houvesse ainda ao risco de se atingir o Rio São Francisco, que é o Rio Federal, e aí sim a competência passaria a ser federal. Com relação, aí já entrando no nosso tema, né, de planos de emergência, como que isso é tratado no IBAMA, no licenciamento ambiental? Então, o IBAMA avalia e aprova, ou não aprova, os planos de emergência. Então, a gente lê todos, é o meu setor que faz isso, e a gente concorda ou discorda do que está sendo colocado ali, menos para barragens. Por que para barragens não? Porque tem uma lei que trouxe responsabilidades diferentes para barragens. Então, mesmo que haja uma barragem licenciada pelo IBAMA, nós não vamos aprovar o plano de emergência como nós fazemos para todos os outros tipos de empreendimento. Porém, nós vamos nos relacionar com ele no momento da emergência. Tá? E a nossa experiência, como aqui o Mariano já colocou, é que esses planos de emergência, eles são lindos, eles podem ter a capa vermelha, dourada, prateada, que for, mas ninguém usa. Tá? Isso não vale só para barragens, isso vale para outros empreendimentos também. A gente precisa mudar isso. E o plano de emergência, ele está dentro de um contexto que eu gostaria de trazer aqui para reflexão. Qual que é esse contexto? O plano de emergência, ele não começa, não é a primeira coisa a ser pensada no momento de se tratar os riscos de empreendimento. A primeira coisa que se faz, que se deve ser feita, é o que nós chamamos no IBAMA de estudo de análise de risco. Tá? Tem outros nomes para essas coisas todas, mas nós chamamos de estudo de análise de risco, e dele derivam esses outros dois estudos. Né? Um deles é o Programa de Gerenciamento de Riscos, são as ações de manutenção, os controles, né? O que é chamado aqui de Plano de Segurança da Barragem. Nós usamos esse outro nome, mas é a mesma coisa. E também do estudo de análise de risco deriva o plano de emergência. Mas vejam, no estudo de análise de risco tem uma série de etapas que devem ser cumpridas até que a gente chegue à decisão de ter um plano de emergência. Então, o que tem nesse estudo? Né? Bem resumidamente, tem uma identificação de todos os possíveis cenários acidentais. Ah, mas a minha barragem nunca vai romper. Ah, mas tem um risco? Então ele tem que estar aqui. Né? Tem que ser pensado todos os possíveis riscos. E a partir daí o empreendedor vai classificar esses riscos, com base na probabilidade de ocorrência, nos possíveis impactos, né, aos seus sectores. E a partir daí, precisam ser estabelecidos critérios de tolerabilidade. Tem riscos que não devem ser aceitos. Não tem plano de emergência para uma barragem que rompe em 2 segundos mata 500 pessoas. Não existe como salvar essas pessoas.
Então aqui parou. Parou aqui, não tem que ter plano de emergência para isso. Como é que você vai gerenciar esse risco? A lei de barragens, né, a 12334, que sempre que tem um acidente já está em revisão. Então está de novo em revisão. Tem coisas assim que podem ser melhoradas nela, mas o nosso problema, gente, não é a legislação, não é falta de regulação. Tá? Essa lei traz aqui no item 6 aqui do artigo 8º, de que o plano de segurança de barragens, né, o que no IBAMA nós chamaríamos de plano de gerenciamento de riscos, deve ter indicação diária em que não deve ter uso. Isso não tem a ver com o estudo de risco daquele entorno ali? Entrando nos outros estudos, né? Então aqui, no estudo de análise de risco, a gente se faz essa pergunta. Este risco, segundo os meus critérios, ele é aceitável? Se ele é aceitável, então aí eu vou partir para gerenciá-lo. Vou ter todo o conteúdo aqui de quais são as manutenções que eu vou ter, o treinamento da minha equipe, quais são os EPIs, né? Quais são os procedimentos de registro, como que eu melhoro o meu processo, isso é o gerenciamento de risco. Agora não, este risco não é aceitável. Então eu vou ter que revisar o meu processo, vou ter que rever o meu projeto e vou ficar nesse ciclo aqui até que o risco passe a ser considerado aceitável. Esse aqui é o mapa do que foi da mancha de rompimento, né, de Brumadinho, mas podia ser um dam break. E aqui esses quadradinhos laranjas são edificações. Tá? Então, será que essas estruturas aqui, algumas delas não poderiam estar um pouquinho mais para cá? Né? Será que não seria possível rever isso? Lá no começo, quando o mapa foi pensado, né, quando foi feito o estudo, será que este risco aqui ele foi considerado aceitável? Foi feita essa análise? É isso que eu trago a reflexão de vocês. A gente viveu uma situação, e eu estive lá desde o primeiro dia, é uma situação muito difícil. Muito difícil. Eu não espero ter que viver isso de novo. Então eu trago aqui para a gente pensar um pouco sobre isso, debater como que a gente pode mudar esse processo. E por fim, chegamos só agora no plano de emergência. Só agora, quando eu tenho meus riscos aceitáveis, gerenciados, é que eu vou pensar o que eu vou fazer caso aconteça algum daqueles cenários. Porque não existe risco zero. Não existe. Não existe risco zero. E o que a gente vê nos estudos que são apresentados ao IBAMA? Uma empresa faz estudo de análise de risco e elenca lá 25 cenários. Aí no plano de gerenciamento de risco tem 30. Surgiram cenários no processo. No plano de emergência tem 5. Tem uns diferentes, não bate as coisas. Tem que bater, gente. É um processo. Então o que foi identificado no estudo de análise de risco é o que tem que estar aqui. Não tem que sumir cenário de um processo para outro, porque eu não quero lidar com aquela situação, porque eu acho que ela não vai acontecer nunca, porque eu tenho sorte. Né? Deus está no comando, não vai acontecer. Não é assim. Isso posto, o plano de emergência ele deve ser operacional. Eu cheguei em Mariana, eu cheguei em Brumadinho. Cadê o plano na hora da emergência? Não está lá o plano, ninguém usa o plano, não serve para nada. Ninguém usou o plano. Foi pago uma fortuna provavelmente por aquele plano. Ninguém usa. Os funcionários da Vale estavam perdidos. Eu não estou aqui fazendo uma crítica a eles. Os que estavam lá, que não morreram, estavam trabalhando duro. Eles estavam se lascando ali. Mas não tinha comando, não tinha fluxo de informação. Não tinha, gente. Isso tem que estar pensado. Isso tem que estar no plano de emergência. Ele tem que ser operacional, ele tem que ser útil. Você tem que querer ver o plano. Não que a capa dele é bonita, vermelha, né, cadernada, porque está online. Não, é porque eu quero saber. Eu estou aqui, eu vou me inserir no plano, eu tenho que reportar a tal pessoa, eu registro a informação dessa maneira. Isso é com muita calma. Não é no desespero que a gente tem que trabalhar na hora da emergência. Então, em resumo, né, o que deveria ter o plano é isso. Como que a comunicação acontece, tanto internamente quanto externamente? Quem é responsável pelo quê? A gente costuma fazer alguns testes no IBAMA e a gente liga para os telefones que estão nesses planos e a pessoa não existe, o setor não existe, né, eles são desatualizados, são protocolares. Qual que é o sistema de gestão da emergência que vai ser usado, sistemas de alerta, quais são os materiais e equipamentos que eu preciso, onde eles estão, quais são os procedimentos para cada cenário operacional que eu identifiquei lá atrás no estudo de análise de risco. Para cada cenário,
tem que ter um procedimento. Mesmo que eu acho que não vai acontecer. Tem que pensar nisso. E como que eu melhoro esse plano? Como que eu vou revisar ele? Então, algumas considerações finais aqui, só abrindo espaço para o debate. Então, esses estudos, eles são interdependentes. E eles são contínuos. Você não pode fazer o estudo e esquecer ele. O seu processo mudou, teve um acidente, esses estudos precisam ser revisados. É um processo vivo, um retroalimenta o outro. O pai tem que ser operacional, como já repeti aqui muitas vezes, deve ser útil, deve ser prático. Um plano de emergência com 500 páginas não é um plano de emergência, é uma tese de doutorado. Então, a gente, com todo respeito à tese de doutorado, elas são muito importantes, mas na hora da emergência não é a tese que você vai ler. Você quer ler um documento prático. Então, a gente recebe muitos planos no IBAMA que começam apresentando. Então, o Brasil é um país de clima subtropical úmido, localizado no hemisfério sul. E aí vai, e não chega nunca na parte última. Imagina você está no meio da emergência e você não consegue achar qual que é o procedimento para aquele cenário, porque quando você acha que chegou, acabou o plano e não tem essa informação. Tem um monte de outras coisas que não servem para nada. Tá bom? Estou sendo bem sincera aqui com vocês, porque a gente vive isso, eu espero que a gente possa trabalhar para melhorar. Outra coisa, os simulados eles são necessários, eles são fundamentais e tem que ser simulado. Não é simulado. Olha só que interessante, teve um simulado que a gente participou, nenhuma dessas empresas, e coincidentemente o horário de evacuação dos funcionários coincidiu com o horário em que os ônibus saíam mesmo da empresa para levar os funcionários embora. Aí assim, muito prático, porque não mudou nada. Em qualquer outro horário, os ônibus não iam estar ali. Então, o que adianta fazer um show mulado, todo mundo ganha boné, ganha camiseta, ganha lanche, fica um dia sem trabalhar, tira foto, aparece no site, mas na prática, o que resolveu aquilo lá, entendeu? Então, não vamos fazer show mulados, vamos fazer simulados, sério. Quando o simulado dá errado, isso é bom, porque ele tem que dar errado no simulado. Ele não tem que dar errado na vida real. Então, errar no simulado é bom, é positivo. Ninguém vai ser punido por causa disso. Vai ser punido porque se der errado na hora. Aí vai ser. E outro ponto que eu tenho batido muito é que a gestão da emergência é fundamental. Não adianta ter 28 profissionais maravilhosos lá e ninguém sabe como é que conversa um com o outro, quem está mandando. Então, lá em Brumadinho, a Vale contratou diversos profissionais veterinários, por exemplo. A gente comprava eles em campo. E aí, o que você está fazendo? Eu não sei. Quem que é seu chefe? Eu não sei. Você está indo para onde? Eu também não sei. Aí vai buscar um cachorro fazer. Vem aqui, Totó. Porque não tinha material para pegar. Então, tem que ter procedimento. E por que isso é importante, gente? Porque isso gera registro de tudo que foi feito. E gera uma possibilidade de avaliação. Lições aprendidas. Lá em Brumadinho, a Vale queria fazer um monte de coisa que já fez em Mariana que deu errado. E que a gente sabia que deu errado. Mas porque não teve registro, não teve esse aprendizado, estavam lá tentando fazer de novo. Aí a gente fala assim, mas já fizeram lá e deu errado. Mas não era eu estava, mas era eu estava, eu vi que não deu certo. Precisa ter, a gente precisa aprender com esses erros, para que os próximos não se repitam. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha aqui a colocar para vocês, fico à disposição para os debates. Obrigado, Fernanda, pela sinceridade, não só a sua, como do Sérgio e do Mariano. Isso é importante, essa exposição, até para essa plenária, porque tem gente que toma decisões aqui, e decide, na avaliação, na gestão desses documentos, que, ao meu ver, não tem que ser o volume 5, tem que ser o volume 1. Envolve a segurança e a vida das pessoas. O volume 5, quanta energia se gastou para produzir um volume como esse, que é o 5? Bom, mas vamos deixar para o debate, vamos chamar a Ana Lúcia Santiago, já agradecendo a presença e a participação. A Ana Lúcia Santiago, diretora da Socioambiental Consulting, advogada e administradora, doutora em gestão da inovação pelo Centro Universitário da FEI, Universidade de Alicante, Espanha, pesquisa de ciência social para operar e avaliação do impacto social no setor de mineração. Atualmente é pós-doutoranda na FEI, integra um grupo de pesquisa LCO para o desenvolvimento de índices de aceitação social apoiado pela empresa Vale. Obrigado, Ana Lúcia. Só um lembrete, Quem quiser se adiantar, já tenho um comentário, na verdade um esclarecimento e uma pergunta a ser feita no breve.
Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer a associação, aqui, o convite da Gláucia, de estar falando um pouco aqui para vocês a respeito do social por uma casa de engenharia, né? Lá na FEI eu atuo na área de administração de empresas, que fica aqui no campus São Paulo, aqui na Liberdade, e o grupo que trabalha com social e administração de empresas está sempre falando para os seus pares, né? Sempre o grupo do antropólogos, sociólogos, né? E a licença social que nós estamos trabalhando, ela vem da área de engenharia. Então, é um nome, né, que, como sustentabilidade, ele não está definido ainda exatamente, né, o que é, ele não passou ainda para a parte prática. E eu trouxe aqui para vocês um pouco de ferramentas, né, que é uma proposta, e só para fazer um breve comentário, esse horário do almoço é difícil, né, gente? Eu ainda peguei, prometo, 5 minutos. A respeito aqui da Andréia, eu participei na semana passada de 2 trabalhos de campo, logo uma semana depois do simulado, que foi realizado em 2 barragens. Eu trabalho só com essa área de mineração e relacionamento com comunidades. Então, o que aconteceu? Ou a população ficou em pânico, ou a população ficou passiva. Eles não participaram do simulado. Os produtores rurais que moram embaixo da barragem não participaram do simulado, porque eles negaram a possibilidade do rompimento, e o resto da população ficou em pânico de participar, né, de uma situação dessa. Então, esse ponto que eu trouxe aqui para vocês é a importância da gestão e do engajamento, né, porque fazer um simulado para cumprir, né, um ponto, um plano, falando aí da área empresarial, ele é até difícil para a empresa, porque ele faz com que a população fique em pânico. Se aquela empresa nunca conversou com a população, nunca conversou com as comunidades do entorno, quando vai para o simulado, é um choque, sabe? É um choque, inclusive, para a reputação, é um choque para a questão política, né? Com os vereadores, com o prefeito, tudo isso dá um choque. Então, o que acontece? A proposta do engajamento com comunidades é trabalhar preventivamente, né? Se você, enquanto empresa, não atua, não é visto como uma empresa que faz parte daquela comunidade, que integra aquela população, quando você abre as suas portas para conversar, numa hora que é obrigatório para o plano de emergência, gera, né, uma confusão e gera pânico na população, ainda mais, né, agora com toda a situação em Brumadinho. Então, o que está acontecendo? Um primeiro ponto é a necessidade de envolver as áreas da empresa. Os engenheiros, os geólogos precisam entender do social, precisam entender de engajamento e de relacionamento, porque essa população não é só o sociólogo, o antropólogo, né, o administrador de empresa, que está meio perdido no meio, né, e precisa entender. Né? É importante não ficar só na área de comunicação, e nós entendemos, inclusive quem atua na área social, nós precisamos entender de engenharia. A minha tese, que o mais difícil no doutorado foi escrever na área de engenharia, né? Porque eu sou uma advogada. Então eu fui estudar, né? Então essa importância da multidisciplinaridade, essa complexidade da área social, é exatamente o que o Mariano acabou de falar, que é aquela ciência pós-normal. É você ir além, né, da ciência normal, da consultoria normal, mas agregar o entendimento nosso, que nós precisamos de antropólogo, de sociólogo, de engenheiro, da área de comunicação, quem trabalha com saúde e segurança, né? Então, esse social, esse pensar social, ele não pode ficar dentro de uma caixinha com a área de relacionamento com comunidades. Eu trabalhei por vários anos, fui funcionária da Camargo Corrêa e fui funcionária da Votorantim, que atualmente é anexa pelo Instituto Votorantim. Eu só fui estudar, fazer o doutorado, porque eu me incomodava muito com essa parte de relacionamento com comunidades. Porque fica normalmente para a área de comunicação. A área de comunicação cuida. Mas aí quando o engenheiro sai, ele também cuida, porque a pessoa mora ali no município, né? Na área de mineração são municípios, normalmente são pequenos.
Então, esse desempenho social das empresas não está sendo mais uma tendência. Ele está realmente vindo, né, com uma situação assim, real, necessária, que não fica restrita a algumas áreas dentro da empresa, dentro da mineradora. Isso aqui foi discutido muito ano passado, nesse evento aqui que nós participamos no Canadá. E essa questão de consultar, engajar, já é, né, trabalhado enormemente na Austrália e no Canadá, como uma forma, inclusive, aqui tem uma situação na legislação do Canadá, de evitar conflitos e custos, um trabalho preventivo. Então, essa complexidade, tem aquela palavrinha, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, abordagens mais refinadas. Não dá mais para trabalhar com engajamento, relacionamento de comunidades, comunicação, nome que, né, legitimação, se nós não trabalharmos buscar essas abordagens mais refinadas. As pessoas que moram, a população que mora no entorno dos empreendimentos, eles têm acesso à comunicação. Às vezes não tem água, mas ele tem acesso ao Facebook. Por incrível que pareça, gente. Sabe, situações que não tem nem esgoto, água encanada, mas ele tem o celular na mão. Então isso nós precisamos gerenciar muito bem com essas abordagens e pensar nessa questão de temas materiais, né? O social, ele é amplo, é complexo, mas nós precisamos trabalhar para que ele, né, sejam temas materiais e saiam um pouco dessa situação de conseguir diminuir a complexidade, conseguir trabalhar e aceitar essa complexidade. Bem, para quem está com fome, eu não vou ler todas as bolinhas não, tá, gente? Isso aqui é só para quem quiser, está disponível. Nós fizemos com um grupo de pesquisa todo um rastreamento de licença social para operar na mineração, desde 1996, na base Scopus e Web of Science, e da onde ela surgiu? Ela surgiu da área de engenharia florestal e depois ela foi para a mineração e ficou, gente. A área de mineração, né, acabou trazendo esse termo, tá? A licença social, gente, é uma legitimação. Ela não é um documento, é um licenciamento social, é uma aceitação, tá? Não é reputação, tá, gente? Reputação faz parte, mas não é só reputação. E não se resume, principalmente aqui, ó, a uma audiência pública. Não é concedida por autoridade legal e é o apoio, aqui, uma disposição da comunidade em ter uma operação industrial, o apoio comunitário ao negócio. Então, o que está acontecendo com essa licença social? Ela está sendo assim olhada enormemente pelas empresas, porque diversos movimentos sociais estão surgindo. Um exemplo, o MAN, que é o movimento dos atingidos pela mineração, pela soberania da mineração, e outros movimentos sociais fortemente apoiados por ONGs internacionais, ONGs ambientais, e para que as empresas trabalhem, elas precisam fazer essa articulação e trabalhar essa legitimação. Então, o que acontece? A licença social, um primeiro ponto, é a população local que sente os impactos. Então, muitas vezes a empresa trabalha a reputação, grandes meios de comunicação, mas esquece do vizinho. Então, o vizinho, né, aquela população, aquela comunidade que está no entorno, não estou falando só das barragens, tá, gente? Elas são as primeiras que sentem os impactos. Então, o que acontece? Impacto leva a custo. Esse é um estudo da Universidade de Queensland, que eles colocaram na ponta do lápis o quanto custa conflitos. Quanto custa apaziguar, controlar, gerenciar conflitos. Então, a licença social, ela vem numa proposta que são valores, né? Depois eu deixo o meu e-mail, quem se interessar eu posso enviar para vocês esses materiais. O comportamento dos conflitos, estudar o comportamento dos conflitos, como acontece, né? Um exemplo, Parauapebas, né? Nós estamos acompanhando um estudo lá com a Vale. Então tem um conflito lá na linha férrea, tem um conflito na região do município, tem um conflito
na região da APA, né, da Flona. Então, são tipos de impactos diferentes. Então, quando a pessoa, que é o morador, ele percebe o impacto, o conflito surge. Então, gerenciar esses impactos, e tem também as fases da operação. Dependendo da fase da operação, a intensidade do impacto. Ou seja, o impacto, ele começa desde quando começam as primeiras prospecções minerais. Me ajudem aí os geólogos, tá, gente? Se eu falar alguma palavra errada como administradora. As primeiras prospecções minerais já começa na cidade aquele burburinho, né? Olha, vem uma mineradora, sobe um aluguel. Começam os valores, né? Os valores começam a subir, a cidade começa a mudar, começa a chegar pessoas de fora, as escolas, né? O posto de saúde, então, né? O impacto que acontece desde a chegada. Bem, e aqui só tem para a gente, encerrando algumas premissas. Nós trabalhamos muito com uma avaliação, já é bastante usada e está na legislação europeia, mas creio eu que ainda vai demorar demais para chegar, que é a avaliação do impacto social. Nós trabalhamos a partir da percepção daquela população. Então, essa avaliação, ela tem índice, ela tem números, no qual a empresa consegue gerenciar para evitar que chegue naquele ponto de conflito. E aqui é um ponto interessante, que é a inversão na gestão do risco. Normalmente, as empresas trabalham a gestão ambiental. E o risco ambiental a partir... o risco para o negócio. Eu participei de diversas reuniões, nós ficávamos 2, 3 dias fazendo uma lista de risco. Risco para a empresa, risco para isso, risco para aquilo, né? Aquela planilha Excel enorme. Só que todo mundo deixa de lado qual é a percepção de risco para aquelas pessoas que são os vizinhos. O que a dona Maria, que mora do lado lá, percebe? Então, o que acontece? Isso aqui é o que nós trabalhamos, ó. Risco para o negócio, se pode causar conflito. Daí, nós atuamos com projetos sociais, neutralizamos esse conflito de forma reativa. Eu vou fazer um projeto de geração de renda, eu vou fazer um projetinho, não sei do que. Vários projetos isolados, pulverizados no território. Milhões, gente. As empresas de mineração investem milhões em projetos sociais de geração de renda. Quando você olha o território, tem um grupo de costureiras aqui, um grupo que faz pano de prato ali, um grupo precisa pensar o território. E o investimento é alto, tá? E daí, essa neutralização. Só que esses projetos sociais não seguram a legitimação da empresa. Por quê? Se você não trabalhar a gestão dos seus impactos, um caminhão que passa naquela região e tem uma poeira enorme, não adianta fazer projeto de costureira. Vocês percebem, gente? Tudo que você levar para aquela comunidade, eles vão aceitar. Máquina de costura, caminhão, costura, né? Fábrica de polpa de fruta, eles aceitam. Quem não aceitaria? Né? Mas na hora que você gerar um impacto, eles vão gritar. Eles vão gritar por quê? É mais importante gerenciar o impacto da empresa de mineração, a poeira, o barulho, o impacto na água, do que somente fazer os projetos sociais. Vocês percebem, gente, essa questão? Então, para a empresa, você trabalhar gerando esse valor compartilhado, envolvendo as pessoas, não vai acontecer situações de conflitos, né? Que normalmente todo mundo trabalha aqui, ó, na hora do momento do problema. Só que pouquíssimos geram essa aceitação, a legitimação, a aliança. E o que acontece? Eu tenho um exemplo de uma mineração, Minas Gerais. Todo momento que chovia e tinha um problema, né, chovia o assoreamento, né, mudanças no clima da cidade, eles falavam que a culpa era da mineradora. Ah, baixou o rio, é a mineradora. Ah, olha, teve uma enchente, é a mineradora. Então, o gerente da unidade, ele ia na rádio toda semana para se explicar. Vocês já pensaram, gente? O gerente da unidade, ele largava na produção e ia na rádio
local para se explicar. Então, essa questão é exatamente essa licença social. Só para encerrar, as pessoas que moram em regiões de mineração precisam entender de mineração, conhecer um pouquinho da operação. Tem regiões que eles estão minerando zinco e as pessoas falam, não, lá é uma mineradora de ouro. A população não tem a mínima informação a respeito das empresas, como é feito, que tipo de barragem. Tá? Então, o que acontece? Tudo isso gera um estresse para a empresa muito grande. E também tem uma coisa, as empresas de mineração têm medo de falar a respeito das suas operações. É um medo, elas são blindadas. Tudo que você vai falar uma palavra, é perigoso. É perigoso alguém entender mal. Então, a necessidade dessa, né, que foi falada, a transparência, e você daí sim consegue conquistar a confiança dessa população. E essa situação, eu acompanho um projeto na Patagônia e outro no Chile, na Patagônia Argentina. E de um material da Sairo, que é australiana, né, que é um órgão de pesquisa australiano, que já desenvolveu um software, um índice para medir a confiança e a aceitação. E está sendo aplicado, né? Está dando bastante certo aqui no Brasil e em outras regiões. Gente, eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada e bom almoço. Obrigado, Ana Lúcia, pela exposição. Já peço que fique aqui com a gente na mesa, vou compor a mesa, com o Sérgio, Paulo, Mariana, Fernanda e a Ana Lúcia. Infelizmente, a gente tem que sempre cortar os palestrantes, né? Os assuntos são muito interessantes, ver como a dimensão desse cresce, né? E, bom, eu vou dar início só ao debate, fazendo um esclarecimento que é importante, que envolve a atuação também do poder público, né? Um comentário sobre a evacuação da zona de salvamento secundário, né? Na ausência de uma defesa civil municipal, né? Foi apresentada, e realmente isso existe, há municípios ainda que não têm equipes definidas de defesa civil, né? Então, na ausência, né? Não será de responsabilidade do bombeiro, né? Essa atuação junto a essa zona de salvamento secundário, né? Por isso que da importância do município possuir estrutura de defesa civil. Lembrando que o acidente está ali, né? Então, o responsável nesse momento por não ter defesa civil é o próprio poder público. Ok? Bom, vamos lá. Comentário. Eu vou dar teria vários comentários a ser feitos, mas eu vou dar destaque aqui mais para a plenária, né? Algumas questões da Cíntia Oliveira, representante da Defesa Civil do Estado, né? Não tem o endereço certo, né? Mas eu vou fazer algumas questões aqui. Qual a formalidade de registro de entrega do pai para a Defesa Civil? Quem coordena a ação de emergência? Quem verifica se o pai está corretamente elaborado? Vocês são perguntas bem diretas, né, Cíntia? Se o empreendedor elabora, a Defesa Civil assumiria uma responsabilidade por eventual falha na formulação do pai, caso a resposta não tenha o efeito desejado? Então, são 4 perguntas aqui, né? Eu peço os colegas da mesa, quem sentir a vontade de iniciar, né? E fazer algum comentário, por favor. Posso repetir também, né? Fernando. Vou responder algumas, né? Nem sei se eu lembro de todas. Mas quem coordena, isso tem que estar definido no próprio plano de emergência, tem que ser um acordo, né? O empreendedor não pode dizer que a Defesa Civil sem combinar com ela antes, ainda mais se ela não existe, porque às vezes acontece nos planos de emergência. Do ponto de vista do IBAMA, o empreendedor é sempre responsável, é sempre CNPJ. Então, não importa o que aconteceu ali a jusante, se teve algum erro da Defesa Civil ou de algum profissional que assinou qualquer coisa, do ponto de vista do IBAMA, é sempre o empreendedor CNPJ. Em relação a como é entregue, realmente não sei te dizer, acho que não precisa de uma formalização, precisa de alguém com condição de receber aquilo e que aquilo seja negociado. Na verdade, acho que a entrega nem é tão importante quanto a construção dele, né? De entregar um negócio pronto sem combinar antes. Aí eu não lembro as outras perguntas. Alô? Bom, a
a entrega é feita com protocolo, né? Inclusive, o protocolo é obrigatório cadastrar no SIGBM. Então, todo protocolo ele tem que ir para um dos volumes lá do SIGBM. Quem vai dar avaliação técnica? Quem verifica se o PAI está corretamente elaborado. O PAI ele segue os procedimentos constantes da portaria da ANM. Então, a ANM é o órgão responsável por fazer essa fiscalização. Quem coordena a ação de emergência? Em termos de coordenação, o simulado interno do empreendedor é do empreendedor, né? E na zona de alçamento, pela portaria, é de responsabilidade da Defesa Civil. E o empreendedor dá o apoio nesse simulado. Mas é tudo coordenado via Defesa Civil. Eu queria fazer um comentário aqui, né, que na vida real tem muitas instituições trabalhando ali, então precisa ter uma gestão de emergências. Então, nesses grandes eventos, costuma-se ter um posto de comando unificado com várias instituições, em que há um coordenador, normalmente a Defesa Civil, mas todas as instituições têm voz ali. E é preciso estabelecer como que essas várias vozes vão se juntar para o mesmo objetivo. Então, repito, é importante saber qual sistema de emergência vai ser usado, porque senão cada um quer usar o seu e eles não conversam. Só queria enfatizar uma coisa que eu fiz a pergunta mais cedo para o Ricardo Degutti, está aqui ainda, Ricardo, do DNPM. Essa pergunta que você fez. Para a gente perceber que o empreendedor faz todas as documentações que ele tem que fazer. A gente viu que o IBAMA não é o responsável por receber e validar, portanto não vai para o grupo da Fernanda. E o DNPM tem meia dúzia de técnicos capacitados para isso e se solicitam concursos que não são efetivados. Então, a gente vê que às vezes é feita a documentação, não tem quem valide. Só queria enfatizar isso, que é isso que a gente também tem que trabalhar. Mais do que os pacientes sendo conceitos, números, né? Mas o que ficou bastante marcante e interessante são os questionamentos, né? Todos são especialistas nas áreas e há muita coisa a ser feita ainda, a ser decidida, né? Ou tirar de uma organização somente, né? Para poder fiscalizar, né? Ou verificar se estão corretos. Né? Aqui tinha a última, talvez ninguém tenha comentado, né? Se o empreendedor elabora o plano PAI, os outros planos, né? A Defesa Civil assumiria alguma responsabilidade por eventual falha na formulação do PAI, né? Interessante, uma experiência própria também, a gente vê, falando de cara feia, né? A gente vai falar às vezes de um PAI, de um plano de ação de emergência para as equipes, a gente vê uma cara meio esquisita, né? Alguém torce o nariz, mas ninguém torce o nariz quando a gente vai falar de liquefação, né? De piping, são problemas geotécnicos muito mais complexos, né? Mas parece que é o tema mais como tratado, não só na geologia e engenharia, mas na geotecnia, né? Agora, o PAI, né, que é um instrumento que está previsto para salvar vidas, né? E garantir pelo menos a segurança da população, enfim, existe uma certa ainda resistência de sentar uma mesa e poder discutir, né, com todos os atores, né? João Jerônimo, está aqui presente. Vou tentar ler, eu confesso que é tão pequenininho esse espaço que eu estou com uma certa dificuldade aqui, mas qualquer coisa você fala. Mas aqui, ó, engajamento da comunidade, né? Com essa experiência francesa em que tem um tratamento de resíduos perigosos, né? Que trata de tratamento de resíduos perigosos e aberta a visitas. Aberta a visita da comunidade. Da comunidade. Qualquer hora há uma comissão de moradores próximos que interagem com a empresa. Transparência. É mais um comentário, né, João? Eu pedindo para o pessoal comentar a criação de comissões de moradores. Obrigado, desculpa aí. Então, eu conheço uma experiência francesa, uma central de tratamento de resíduos industriais perigosos. Ela é totalmente aberta à comunidade. A comunidade pode visitar a hora que quiser aqueles que estão cadastrados numa comissão. Ou seja, há uma interação da empresa e total transparência dos procedimentos técnicos, gerenciais, com a comunidade, para evitar uma série de coisas que falaram. Eu conheço isso numa central de tratamento de resíduos industriais perigosos. E pergunto a vocês como é que isso é pertinente numa área de mineração
Se conhece uma experiência, né? Obrigado, Júnior. Sim. É claro que tem que sempre pensar o que a legislação permite, né, gente? Porque tem até um certo ponto dentro das instalações industriais que você não tem como estar aberto, né? Mesmo que para visitas, né? Como fazem portas abertas, visitas e tal. Eu acho que tem aí esbarro na legislação brasileira. Só que eu acompanho no Chile um projeto que nós estamos fazendo lá de monitoreio, né? De monitoramento de águas. Então, isso acontece também no Peru, onde várias lideranças da comunidade são treinadas tecnicamente, eles não são tecnólogos, mas o mínimo possível para acompanhar a coleta da água uma vez por mês. Então, eles acompanham e comunicam qual é a situação da água. Isso foi o máximo, né? Agora, esse acessar, dependendo da área, eu acho que é um pouco complicado aqui, principalmente no Brasil, permitir, né, uma situação dessa. Acho que tem um certo limite. Viu? Só se identifica. Não, você vai te dar no tempo, a gente está tranquilo aqui. Daí você se identifica, por favor. Tá cheio. Eu, Luciana Franco América, fez a mineração em Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. Então, a gente já tem essa rotina de visitas guiadas dentro da empresa. Então, a gente tem apesar dessa questão de condição de segurança, né, condições de risco que tem que ter dentro da legislação, mas existem visitas guiadas e, principalmente agora nessa questão do foco de barragem, a gente tem feito visitas com a comunidade e representantes da comunidade podem solicitar a qualquer momento essas visitas. Então, são criados grupos e são feitas essas visitas, que a gente está falando mais de exemplos do exterior, mas a gente já tem adotado isso antes, inclusive, da pessoa de barragem, para conhecer a instalação industrial da mineração, e agora mais ainda focado na área de barragem, além de ter também esse diálogo mais próximo e constante com as comunidades, para exatamente trazer essa aproximação. Então, aproveitando a sua intervenção, e a adesão da população? Ela aumentou? A comunidade tem participado? Digo isso porque a gente tem uma experiência. Eu trabalho aqui no IPT na área de desastres naturais, riscos geológicos, né, mas na área de defesa civil também, né? E a gente todo ano faz desde curso de capacitação, visita às áreas, né, e simulados. E quem tem visto que a população, às vezes, ela deixa de participar, né? Enfim, é uma falha nossa, não é uma falha da população. Mas eu queria saber, em função dos acidentes, se vocês viram uma mudança de comportamento, uma maior adesão, um maior interesse da comunidade por esse assunto. Né? A adesão, ela tem sido boa, assim, em relação à comunidade. A gente viu até uma questão, a gente teve uma mudança de paradigma, até de questão de troca de empresas, que era uma abordagem muito reativa, e que a gente foi mudando esse cenário, exatamente fazendo essa aproximação da comunidade para dentro da empresa. Então, assim, até em questões reativas que a gente tinha de comunidade, de liderança, isso já diminuiu bastante em relação a problemas ou possíveis impactos que eram identificados e mapeados pela comunidade. Isso já teve uma mudança de cenário muito positiva, inclusive, desse ambiente, né, da mineração, mineração em comunidade. Com relação à segurança de barragem, aí eu falando até o geral, as pessoas ainda, a gente brasileiro, de modo geral, não tem muita cultura de preparar para emergência, né? Você fala de país, né, terremotos, situação de pessoas, elas estão mais integradas com relação a se preparar para emergência. A gente ainda tem aquela questão do medo de se preparar para um cenário de emergência. Mas ainda assim, a gente já fez simulados, já tem conseguido alcançar os objetivos. Claro que tem pessoas, uns ou outros mais reativos, essa questão do medo ainda mais cultural, mas de modo geral, e essa questão da citação, da participação da comunidade tem sido bem ativa. A cultura está presente, só para dar um exemplo, aqui na hora do intervalo, a gente trabalha nessa área de segurança, né? A gente vê a saída, e mesmo sendo uma saída controlada para um café, uma hora boa, existe um certo tropeço ali, um batendo no outro. Então, realmente, a gente é muito amador em várias coisas que a gente faz. Então, por exemplo, se começar de um princípio de incêndio, o que a gente faz? Vai tocar uma sirene, como a gente vai sair? Então, realmente, a gente é amador, uma série de coisas. Deixa eu passar aqui. Deixa eu só fazer um complemento aqui. Em termos de barragem, eu acho que a abertura ela tem que ser mais aberta à comunidade, mas não só na comunidade. Tá? Eu estava, 2 semanas atrás, no empreendedor,
onde que eles fizeram visitas com próprios funcionários, né? Então, vamos dizer, na parte de barragens, que é o que está bem em evidência, talvez 95% das pessoas que trabalham na mina não tenham conhecimento do que é uma barragem, qual a segurança, o que está sendo feito para a segurança. Então, nesse empreendedor foi interessante, eles levaram todos os funcionários que tiveram interesse para conhecer a barragem. Né? E esses sim são fatores multiplicadores perante a comunidade. Talvez fazer um trabalho dentro de casa, né, para poder facilitar o trabalho para a comunidade que não tem acesso às estruturas. Só complementar uma coisa assim, a respeito que o funcionário também é a comunidade, né, gente? Sim. Então ele é um vetor, ele leva a segurança, né, para o resto dos vizinhos, para todo mundo. Agora tem um ponto, quando a gente fala de engajamento, não é somente a comunicação e se envolver, é a empresa mapear os seus impactos ambientais. Todo impacto ambiental é social, e nós temos a mania de dividir o que é ambiental, o que é social, todo impacto, né? Ou melhor, a maioria, né? Pode ser que algum deles não atinja exatamente, diretamente o ser humano, mas às vezes indiretamente, né? Então eu falo, todo impacto ambiental, ele é também considerado social. Todo impacto econômico, aumento dos aluguéis, por exemplo, é social. Então, quando a gente fala de impacto social, ele acaba tendo essa visão. Então, o que a gente coloca, não adianta trabalhar engajamento, uma boa comunicação, se a empresa não gerencia os seus impactos. Tá? Então, em primeiro lugar, os impactos, a poeira, o barulho, o ruído, né? o odor, vem antes de engajar com uma comunidade. Você não engaja com uma comunidade se você não gerencia primeiro as suas operações. Tá? Obrigado. Eu, nesse sentido, até peço para o Mariano comentar, né, centro na área da saúde, né, sobre a poeira, ruído, vibração, né, uma série de coisas. O Mariano também trouxe alguns dados relativos à saúde, né, até mesmo a saúde mental, né, um pouquinho antes de começar aqui o debate, a gente conversou um pouco sobre o impacto da saúde mental, né. Existem pessoas que morrem meses depois do ano de depressão em função de vários aspectos, né, Mariano? O tempo de adoecimento ele é incerto, né? Você envolve processos que não são pactuados através de certezas científicas e nexo causal associados. Mas eu imagino, trazendo o caso da Samarco, o município de Barra Longa estava a 80 quilômetros da barragem. A lama levou 10 horas para chegar até, com um grande impacto, até esse município. E a mineradora foi incapaz de fazer uma comunicação de risco efetiva e deslocamento da população. Então, eu acho que a percepção de risco em tempo e espaço, ela é ilusória. Você tem, eu posso morar embaixo dessa barragem, eu tenho completa concepção de que o risco que eu estou assumindo de estar ali. Mas a extensão desse efeito, desse impacto, ele é calculado, mas ele é incerto dentro de uma série de condicionantes, inclusive quando a gente não evidencia a própria estrutura da barragem. Então a gente está trabalhando com barragens que, por exemplo, a Samarco não tinha as built até o momento da ruptura. A carta de risco não estava atualizada, a última atualização dela foi em 2013. Então, uma série de vulnerabilidades que estão sendo pactuadas, que falar em percepção de risco é uma questão assim, está reduzindo um problema que é muito maior. A gente não fez o passo a passo antes, a gente não fez a prevenção, a preparação, e tão pouco chamou a comunidade para estar envolvido por esses planos de atuação, fazer simulados, atualização. Então, os casos recentes, como o Barão de Cocais, agora que foi necessário decretar um feriado em plena segunda-feira para estar evidenciando a população e ordenando o simulado. Eu acho que a gente tem um dever de casa que não foi feito como sociedade até hoje. E pensar que, com todo respeito, mas permitir uma população acessar uma empresa e ponderar, apontar qual é o risco que são envolvidos ali, eu acho que é ilusório para uma pessoa que não tem capacidade técnica de estar reconhecendo aquele processo que está ali. Então, eu acho que a gente tem que, talvez, olhar para esse problema de forma diferenciada e não da forma que a gente está olhando. E modificar toda a concepção social que a gente está vivendo hoje. Obrigado, Mariano. Bom, a gente tem um tempinho ainda, eu sei que
o almoço, tem 2 ou 3. Bom, só para complementar, né, tem um depoimento da Larissa, eu não vou ler todo ele, viu, Larissa? Enfim, mas ela conta, ela é uma turista, né? E a gente fala de morador, né? De quem vive no entorno, do área de atingimento, mas existe também as pessoas que estão os transeuntes, estão de passagem ali, né? Que geralmente também são esquecidos, né? Então a Larissa faz um relato de que ela estava próxima da área lá em Nova Cachoeirinha, em Brumadinho, né? E que no momento da ruptura, do acidente, né? De todo aquele escoamento da lama e do material, ela estava em Iotim. Mas de todo mundo, inclusive ela, que você não recebeu nenhum aviso, nenhum alerta, ninguém sabia de nada, certo? Então é mais um depoimento mostrando essa... É isso, Larissa, quer complementar alguma coisa? Rapidamente? Porque eu corto, eu sou mal educado, viu? Eu corto. Olá, tudo bom? Eu sou a Larissa, sou aluna de mestrado da Unesp e por coincidência do destino eu estava lá em Brumadinho quando rompeu a barragem. A gente estava lá de passeio e o sítio que a gente estava foi uns que foram levados juntos com a lama, no bairro da Nova Cachoeirinha, lá em Brumadinho. E quando a gente soube foi só alguns dias depois, ninguém estava sabendo de nada, nós estávamos no Iotim, a gente soube quando eles pediram para evacuar a gente e a gente teve que resolveu sair com tudo, não sabemos por onde estava indo, não sabíamos onde estava vindo a lama, a gente tinha medo de ir para um lugar e viesse a lama, a gente só falaram que estava vindo para o centro de Brumadinho, conseguimos fugir graças aos moradores que indicaram o caminho para a gente ir embora, a gente ficou lá embora a pé. O que eu coloquei aí na pergunta é que eu vi que tinha esses planos de ver as áreas impactadas antes, quais seriam possíveis áreas de risco. E quando aconteceu isso, a gente não sabia se o sítio que a gente ficou foi atingido, ninguém estava sabendo de nada. O pessoal só soube pela rede social da Vale. Não teve sirene. Se a gente tivesse ficado no sítio, a gente teria sido atingido porque a gente não tinha internet. Os vizinhos só souberam por causa da rede social da Vale. E a gente não estava sabendo. E se tinha esses planos, por que eles não mostraram onde ele podia ser atingido? A gente ficou sexta-feira, o dia inteiro, que foi uma sexta-feira que rompeu a barragem, querendo saber notícias, porque a gente não sabia se as nossas coisas, nossas malas tinham ido embora ou se tinha sido atingida. A própria moça do sítio, que era a dona do sítio que a gente tinha alugado, ela não estava sabendo, ela tentou ligar para os vizinhos e não estava conseguindo falar com ninguém. Larissa, perfeito, agradeço. E aí, então, realmente é isso, achei importante você falar, porque é a informação, um pouco que todos os palestrantes e debatedores falaram, que é a questão da comunicação, da informação, da ausência de apresentar os planos. Não são planos secretos, né? São planos de ação de emergência, né? Isso não só envolve os moradores, mas com você, que é uma turista, agradeço. Quem tiver oportunidade, a gente vai estar aqui durante o dia, vai ter um painel 3 da tarde, pode procurar, e até para você comentar um pouquinho mais. A gente só soube que as nossas coisas foram embora, o sítio foi embora, no dia seguinte que a gente voltou. A gente voltou e a gente viu. Ainda que foi rápido, viu? Porque em muitos casos demoraria mais ainda. Mas, pessoal, mais uma pergunta aqui, talvez seja para o Sérgio, depois eu passo a palavra para todos, fazer um fechamento, né? Agradecendo desde já as exposições, né? Mas, Sérgio, uma pergunta aqui: existe aplicação de modelagem matemática nas simulações de cheias, no comportamento do volume, quando do rompimento? Comentário. Existe sim. São vários programas, tá, que simulam isso. O estudo de ruptura hipotética é feito um estudo, nesses estudos matemáticos, foi o que eu falei, né? Existem estudos unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais para poder fazer isso. Tudo depende muito da qualidade da informação que se coloca no modelo. Só aproveitando as duas perguntas da Larissa, Brumadinho tinha sim o plano de ações emergenciais, com o estudo de ruptura feito em um desses programas matemáticos, mostrando as rotas de fuga, mostrando os pontos de encontro, o mapa com isso tudo existia. Feito inclusive pela nossa empresa, do qual eu sou responsável técnico por ele. Fizemos depois do rompimento uma avaliação, o estudo de ruptura com a realidade
está muito parecido, mas muito mesmo. Chegou a ficar impressionante, eu fiquei impressionado tanto que foi a aderência. E o estudo de ruptura está um pouquinho superior ao real. Ou seja, tudo que foi impactado estava previsto no plano de ação de emergência. Obrigado. Bom, você vê, né? A gente tem PAI, tem documento, tem simulação, o que falhou, né? É a comunicação. A população já tinha feito o simulado, a empresa foi feito todo o estudo de ruptura, mas a população não tinha sido informada? Eu vou te falar o que eu sei pela mídia, tá? Foi feito o simulado com a população, porque isso é um dos documentos constantes no plano de ação que é protocolar. Agora, quem participou, quais as pessoas participaram, qual a efetividade disso, eu não tenho conhecimento para te falar, não. Que foi realizado no simulado, inclusive com a Defesa Civil, isso eu posso afirmar. Agora, qual a aderência, a efetividade disso, eu não tenho conhecimento. Bom, vocês vão ter oportunidade já de conversar até. Próximo, eu vou pedir para os colegas finalizarem. Mariana, por favor. Eu gostaria de comentar um pouco do plano do Brumadinho, da Vale do Brumadinho. Ele, de fato, foi realizado um simulado em 2002. A população estava consciente do risco de fato cometido. Os planos de fuga eram um pouco opacos, obscuros. Inclusive, a gente teve relatos na mídia de pessoas que se utilizaram das rotas de fuga, no entanto, elas foram atingidas pela lama. E o ponto inicial desse plano de emergência seria o acionamento da sirene. Como ele não ocorreu, eu imagino que o plano ele tenha sido acionado com um intervalo de tempo que não foi o adequado, assim, realizando. Então, eu acho que a gente teve um acionamento desse plano muito tardio, o que poderia, caso houvesse uma estrutura na empresa que não tivesse sido atingida e talvez não tivesse sido degolada a capacidade de atuação, de resposta dessa empresa, esse plano teria sido efetivo. No entanto, o que demonstra, através de relatos do próprio setor saúde, que havia uma série de instituições que teriam preconizado esse plano para serem acionados. No entanto, os telefones estavam atualizados, inclusive o secretário de saúde de Brumadinho, ele estava dentro desse, entre um dos responsáveis por atuação, mas ele não foi acionado a tempo. E no caso da Samarco, a gente tem um plano que dizia a empresa que era efetivo, onde o único ponto de acionamento desse plano seria a utilização de rede de telefonia celular. No entanto, a gente está tratando de uma área que não tem abrangência dessa rede de telefonia e, portanto, o plano não foi efetivo, assim dizendo. Isso é só uma fala do Ministério Público, dizendo que o plano existe, é protocolar, é um plano de gaveta, a comunidade não reconhece esse plano como efetivo, não reconhece o risco que está submetido e tampouco participou de simulados ou atualização desse plano. Então, eu acho que ter o plano não quer dizer que vai ser acionado, e ter o plano sendo acionado não quer dizer que vai ser resguardada a vida da população, o meio ambiente, tudo quanto e todo o que se espera de um plano de atuação independente. Obrigado. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui debatendo esse tema, que me agrada muito. E a reflexão que eu gostaria de deixar aqui é: vamos pensar em tolerabilidade de riscos, né? Antes de se pensar em plano de emergência, vamos discutir, definir o que deve ou não ser aceito, tá? Antes de chegar no cumprimento frio da legislação. Vamos refletir um pouco sobre isso. Obrigada, estou aí disponível durante o almoço. Se alguém quiser conversar algum assunto em relação ao IBAMA, estou à disposição. Obrigado. Eu só quero agradecer e ficar à disposição de vocês lá no Centro Universitário da FEI. E só trazer um pontinho muito rápido ali que o Mariano comentou, que é a maioria, essa grande parte da população não tem condições de entender a operação, né? Eu estou participando de 2 projetos, um de 4 anos em Parauapebas, são 4 anos de pesquisa, tem o apoio da Vale, tem mestrandos, doutorandos, e eu faço uma subcoordenação. Nós estamos trabalhando, inclusive, os assentamentos, né, rurais, toda aquela região lá de Parauapebas rural. As pessoas não têm ideia, não têm informação e não têm condição, num primeiro momento, de entender a operação. Então, precisa ser feito num formato educacional de aprendizagem social, né, que aqui na USP é trabalhado pelo Pedro
Jacob e é bem interessante, então precisa agregar essas novas formas de trabalhar para conseguir vencer essa complexidade. E um outro projeto também, que aí tem 3 países, são 4 minas, eu encontro isso no Chile. A gente vai de porta em porta, fazendo, são 500 entrevistas a cada 3 meses. A cada 3 meses nós estamos monitorando a licença social para operar, a confiança, e estamos monitorando tanto a confiança quanto a questão da aceitação. E as pessoas não têm informação, né? Então essa questão de investir na educação é a base. Né? Obrigada. Obrigado a você, Ana, pela participação. E o Sérgio? Bom, eu queria agradecer a participação, né? E colocar uma coisa para a gente pensar, né? Acho que todo mundo tem na cabeça assim, o plano não funcionou, o plano não serve para nada. Talvez o plano não tenha sido acionado. Né? Estamos aí hoje com algumas barragens, com áreas evacuadas. Será que nesse caso o plano não está sendo efetivo? Né? E pensar um pouco, o plano são 3 níveis. O plano não é para ser acionado na hora que a estrutura se rompe. Né? Talvez ele deveria ter sido acionado quando tivesse dado algum aviso. E assim não foi. Às vezes a gente fica criticando muito o plano e às vezes foi um erro ou uma omissão de alguém ou de alguma instituição, de alguma coisa. Então, para a gente pensar, né? O plano tem 3 níveis. Como eu falei, eu não sei se os níveis, as atribuições de cada nível estariam corretas, talvez precisam de ser revistas. Conforme a portaria, a evacuação é só na ruptura, hoje ela está sendo praticada no nível anterior. Então é mais para a gente pensar um pouquinho aí e talvez não sair aí dizimando algumas coisas que sem ter um conhecimento um pouco mais aprofundado. Obrigado a todos, agradeço. Apenas um comentário, como o assunto foi sobre plano, existe aqui no Estado de São Paulo um Plano Preventivo de Defesa Civil, PPDC, que nesse ano ele completou 30 anos. Um plano, de certa forma, antigo, certo? O tempo é relativo, né? Mas são 30 anos de aplicação, de operação de um plano de defesa civil. Esse plano, todo ano, ele é revisado, se buscam falhas, enfim, todos os planos, eles têm que passar por isso. Apesar de 30 anos, a gente ainda tem alguma dificuldade, não é o caso aqui agora, mas a mensagem toda é isso. Revisem sempre os seus planos, revisem sempre as suas orientações à comunidade. Né? E quero agradecer a presença e a participação de todos. Esperamos nos encontrar em outros momentos, né? Não em acidentes, mas em sucessos aí da nossa engenharia, nossa biologia de engenharia. Né? E bom almoço a todos.